E aí, você faria faculdade fora do Brasil, sabendo que isso pode mudar a sua carreira e até o local onde você vai morar no futuro? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para falarmos sobre isso, eu trouxe aqui comigo Maurício. Tudo bem, Mau? E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso Expert Talks. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Mas vamos rodar essa vinheta que vamos apresentar aí o especialista no assunto, né? É isso aí, roda a vinheta. Roda a vinheta. Expert Talks. Expert Talks. Bom, pessoal, estamos aqui, eu, Felipe, e um convidado mais do que especial, o Fábio, do Humber College. Seja bem-vindo, Fabião. Obrigado, Maurício. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Um prazer participar aqui com vocês. Muito bom. Bom, vamos começar. Eu vou começar perguntando aqui. Fábio, conta pra gente. A gente vai falar de um assunto que todo mundo tem curiosidade, quer saber, não sabe quanto custa, não sabe qual que é a diferença de um college como fazer uma aplicação. Como fazer uma aplicação. Mas vamos começar por lugar e pela instituição que você representa. Claro. Fale um pouco pra gente do Humber College, onde ele está, qual o perfil do estudante que procura. Conta para nós. Muito bem. Bom, o Humber é uma instituição pública no Canadá, fundada em 1967. É uma das maiores faculdades públicas do Canadá. Hoje a gente tem em torno de 30 mil alunos em período integral. 70% dos nossos alunos são alunos canadenses e desses 30 mil, hoje em torno de 9 mil são alunos internacionais. Então a gente tem uma variedade de nacionalidade aí muito grande dentro do Humber. E eu acho que um dos grandes diferenciais do Humber hoje é a variedade de programas que a gente oferece. Hoje são mais de 220 programas que a gente aceita alunos internacionais, divididos em diplomas, advanced diplomas, bacharelados, programas de pós-graduação e mestrado. Então, o Humber é, sem dúvida, um dos maiores colleges públicos hoje do Canadá. E a gente está na cidade de Toronto, né? Toronto não é a capital do Canadá, muita gente acha que é a capital do Canadá, não é a capital da província de Ontário. Mas Toronto é a maior cidade e é o centro financeiro e cultural, comercial do país. Só a província de Ontário, onde a gente está, é responsável por 35% do PIB do Canadá. Então, são 10 províncias e 3 territórios. Uma única província é responsável por quase 35% do PIB do Canadá. Então, de fato, é um lugar onde o aluno ele vai ter muita oportunidade de estudo, né? As maiores e melhores universidades e faculdades públicas estão na província de Ontário e muita oportunidade de emprego. Então, ele vai ter, né, a possibilidade de, durante os nossos programas, trabalhar, ele vai poder fazer um estágio na área e, consequentemente, se ele quiser ficar no país depois, poder ficar e ganhar experiência profissional. Então, Toronto e Ontário, no geral, é uma região bem propícia para esse aluno que quer se desenvolver profissionalmente e academicamente também, né, falando. Então, já quase que podemos encerrar com essa aula aqui, né? Sensacional. E assim, eu já fui para Toronto e realmente é uma das cidades mais aprazíveis que eu conheci, né? Então, é uma cidade multicultural, eu acho que isso Total. É super importante, né, Fabio, a gente falar. É uma cidade extremamente segura, apesar de ser uma grande cidade, né? Maior cidade do Canadá. E aí, só para fechar um pouco Toronto, porque a gente sabe que as pessoas também, elas acabam escolhendo, às vezes, o curso que elas querem fazer pelo local, né? Sim. Por onde elas vão morar. Eu queria que você falasse um pouco, assim, da dinâmica do estudante em Toronto, assim, né? Qual é a dinâmica de Toronto? Qual que é a atmosfera de Toronto? Se ali do Canadá, por exemplo, enquanto ele faz o programa, ele vai ter a oportunidade de viajar para algum outro lugar, enfim. Conta um pouco sobre isso. Quanto tempo fica dentro do campus, né? Acho que é legal, né? Sim, sim. Boa. Os programas eles vão variar de 8 meses até 4 anos se ele for fazer um bacharelado, né? Acho que uma das coisas interessantes também quando a gente fala do Humber, a gente oferece para o aluno a possibilidade dele morar dentro do campus. Então isso faz com que ele conheça outras pessoas, que ele crie uma rotina diferente. Então morar dentro do campus acaba expandindo também essa experiência que o aluno vai ter no Canadá, em Toronto. Fora que Toronto é a maior cidade, apesar de tudo funcionar muito bem, né? Transporte público, ele também acaba economizando um certo tempo se ele resolver morar dentro do campus. E uma curiosidade também do Humber, né? Da gente estar ali em Toronto, hoje a gente tem 3 campi, um deles em downtown, no centro, e os outros 2 campi, eles estão afastados do centro. Eles estão ali a 40 minutos, 1 hora de transporte público. Onde o preço da moradia do estudante acaba sendo um pouco mais acessível também, né? Quanto mais a gente foge desse centro comercial,
mais acessível fica o preço da moradia. Então, o aluno tem essa possibilidade também de não só conhecer ali o centro da cidade, mas de conhecer outras áreas mais residenciais, ter contato com outros tipos de pessoas que moram na cidade, não só turista, né? O centro de Toronto ele é extremamente turístico, financeiro, comercial, mas o aluno ele vai estudar uma média aí de 4 a 5 horas por dia. Se ele morar dentro da residência, em 5, 10 minutos ele sai do quarto dele e está na sala de aula. Mas como você falou, né, o transporte público funciona muito bem, é uma cidade extremamente segura. O aluno ele vai ter oportunidade de conhecer muita coisa em Toronto. Toronto, além de ser o centro financeiro e comercial, a maioria das turnês mundiais de shows passam por Toronto. Toronto tem o Toronto Raptors de basquete, tem o Blue Jays de beisebol, joga a Liga Americana de Futebol, então tem muita coisa esportiva também. Essa cena esportiva é muito forte em Toronto, então o aluno vai poder vivenciar tudo isso. E ali perto, né, a gente tem Niagara Falls, a gente está a 1h30 da fronteira com os Estados Unidos, então se ele tiver visto americano, dá para ele ir para os Estados Unidos. E existe também as empresas de aviação low cost dentro do Canadá, então dá para ele ir facilmente para outra costa, dá para ele conhecer British Columbia, dá para ele ir para Calgary, dá para ele fazer muita coisa ali dentro. E o Canadá tem uma coisa muito legal também, que tem uma viagem de trem para quem tiver um pouco mais de tempo, que ele passa pelo Canadá todo, então demora ali alguns dias, mas o aluno consegue explorar, tem muita coisa turística para fazer ele ali pode ir dentro. parando então, de repente, sem conhecendo dúvida. as localidades. E o aluno né? tem a possibilidade mesmo de ele fazer isso enquanto ele estiver estudando, né? A maioria dos alunos que estudam com a gente, eles acabam tendo um semestre de férias, e aí durante esse semestre, a gente vai falar mais depois, mas ele pode trabalhar, ele pode fazer o que ele quiser, voltar para o Brasil, viajar, curtir. Então o aluno tem esse tempo para fazer isso também, então é bem legal. Ô Fábio, deixa eu fazer uma pergunta aí que acho que muitos que estão em casa não sabem. Quando que um estudante ingressa num college, por exemplo? Vou fazer várias perguntas aqui para ficar mais fácil para você. Qual que é a diferença entre o college e a universidade? Tá bom. E quais são as áreas, cara? A gente sabe que, você falou, para 30 mil estudantes deve ter uma gama gigante de opções. O que o brasileiro mais escolhe? Conta um pouco pra gente aí. Indo só interrompendo um pouco, indo na linha, assim, quais são os principais programas que você tem ali, boa. Né? Quais são os mais procurados? Legal. E aí, Fabio, se você já quiser emendar também, falar um pouco sobre qual é o perfil do estudante, né? Que vai pro Humber, que quer ir pro Canadá, enfim. A gente precisa ser um bom aluno, não precisa. Conta tudo pra porque, gente. Assim, as pessoas não sabem. Às vezes as pessoas acham que para você entrar num college, numa universidade, você precisa ser um fora da curva, né? E não, hoje em dia é super democrático, é super acessível, né? Acho que essa é uma das vantagens do Canadá, assim, é muito mais democrático e muito mais acessível. Os requerimentos são não tão difíceis quanto em outros lugares. Mas vamos começar da parte da diferença do college e universidade, que acho que é legal para as pessoas entenderem, né? O college e a universidade no Canadá, eles têm o mesmo perfil de infraestrutura, a mesma qualidade de ensino. O que muda é o foco que o estudante quer dar na carreira dele. Então, as universidades, elas são mais voltadas para pesquisa e programas que vão ser mais acadêmicos e mais teóricos. Então, principalmente, né, a maioria das engenharias, as exatas, quem quiser estudar economia, a maior parte dos programas voltados para das ciências, que tem muita parte de pesquisa, normalmente é oferecido pela universidade. O college, eles são instituições mais novas no Canadá. E até eu sempre falo muito isso, porque é legal para as pessoas entenderem. A maioria dos colleges no Canadá surgiram na década de 60, depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Canadá precisava se reerguer depois da Segunda Guerra Mundial. Qual é a função do college? Ele tem a mesma qualidade de ensino, como eu falei, das universidades, mas ele fornece uma formação mais prática, mais voltada para o mercado de trabalho. Então, para aquele aluno que quer se formar mais rápido e ingressar no mercado de trabalho mais rápido. Um professor seria um profissional, às vezes, que vai lá, um cara bem sucedido numa área, que vai dar uma aula e não necessariamente um pesquisador como Exatamente. Legal, Normalmente legal. Os nossos professores, eles podem ter mestrado, PhD, enfim, sim, okay. Mas a grande maioria são profissionais que atuam na área. Legal. Essa é a grande diferença. E o objetivo do college é formar o profissional para atender a demanda do mercado de trabalho. Então, essa é uma coisa legal da gente também falar do Canadá, porque essa engrenagem funciona muito bem, né? Para a gente, enquanto instituição pública, a gente poder lançar um programa, a gente precisa comprovar para o governo que existe demanda por aquele profissional no mercado de trabalho. Puxa, que legal. O que lá na frente vai refletir, obviamente, na empregabilidade do estudante, porque se tem o programa é porque existe uma demanda por esse profissional. Então, essa engrenagem funciona muito bem e justamente isso, né? Os professores atuam no mercado de trabalho, além
de darem aula nos colleges, e aí eles conseguem trazer para dentro de sala de aula essa experiência prática, o que o mercado está precisando, e isso muda muito rápido, né? Então, é legal porque os programas normalmente são atualizados muito rápidos para atender essa demanda do mercado de trabalho, né? Então, essa é a principal diferença entre college e universidade. Muita gente acha que o college no Canadá é uma instituição inferior à universidade. Não é, é a mesma qualidade acadêmica e é reconhecido da mesma maneira no mercado, porém com objetivos diferentes. E os tamanhos de sala de aula? Essa é outra diferença muito grande e muito importante. As universidades são aquelas que a gente está acostumado a ver em filmes, que tem aqueles auditórios com 300 pessoas, e aí tem o professor e ele tem alguns assistentes que ficam ali para tirar dúvida, enfim. O college, as turmas são muito menores, porque como são aulas muito práticas, a gente precisa ter certeza de que todo mundo vai ter a mesma experiência. Então, a média das nossas salas de aula variam de 40 a 60 alunos por sala de aula. E eu sempre dou exemplo, por exemplo, dos programas de engenharia. Os alunos que vão para aquelas máquinas grandes de engenharia de produção, enfim, eles vão ter um equipamento para cada um, não é 10 alunos dividindo o mesmo equipamento. Então, o aluno, de fato, em todos os programas, ele vai colocar a mão na massa. A gente fala muito isso, né, quando a gente fala de college politécnico no Canadá, que é muito hands-on, do aluno, de fato, fazer, e a gente fala que ele aprende fazendo, learn by doing. Então, isso é muito real e isso reflete também no tamanho da sala de aula, né? Então, é um aprendizado muito mais individualizado para ter certeza de que o aluno sai dali pronto para o mercado de trabalho. Ô, Fabio, indo nessa linha, pré-requisitos. Os pré-requisitos para um college, para uma universidade, são os mesmos. E aí também falando um pouco, porque o brasileiro tem muito essa questão do idioma, né? Do inglês. Tem medo de falar. Muitos falam, eu entendo tudo, mas eu não falo bem. Aí a gente, obviamente, tem que comprovar isso num teste de proficiência. Então, primeiro, pré-requisitos, se são os mesmos para a universidade, para o college, quais são, e depois falando um pouco do idioma. Legal, Os pré-requisitos, eles podem mudar de instituição para instituição. Na grande maioria, eles são muito parecidos. As universidades, como elas são mais acadêmicas, normalmente elas podem pedir ali algum tipo de carta de recomendação ou algum currículo, mas basicamente no Canadá o processo seletivo ele acontece por notas do ensino médio, né? Então é extremamente importante para quem está indo, obviamente, para um programa de diploma ou para um programa de bacharelado. A gente vai pedir que o aluno comprove que ele tenha concluído o ensino médio e ele precisa ter boas notas. Então é importante ter boas notas no ensino médio, e para quem está indo fazer uma pós-graduação ou um mestrado, a gente vai exigir a certificação dele de uma graduação aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar que ele tenha feito, tá? Fora essa parte acadêmica, a gente pede a proficiência de inglês, né? Então, o aluno ele precisa ser proficiente no idioma, e aí existem maneiras diferentes dele comprovar a proficiência do inglês. Os mais comuns são os testes internacionais, né? O IELTS, TOEFL, Cambridge. A gente aceita o Duolingo, o Humber aceita o Duolingo. A gente começou a trabalhar com o Duolingo na pandemia e ele ficou permanente. E para quem ainda não tem o nível de inglês para fazer um teste de proficiência, existem os programas de Pathway, que é o inglês acadêmico preparatório para o college ou para a universidade no Canadá. Dentro do campus. Dentro do campus, a gente oferece isso dentro do Humber também, mas uma vantagem para o aluno também, a gente trabalha com outras instituições parceiras no Canadá, onde ele pode fazer o programa de Pathway. Então, a gente não está só restrito ao nosso programa de Pathway. A gente tem outros parceiros de escolas de inglês privadas no Canadá, onde a gente aceita o Pathway deles. Ele fez o Pathway e depois ele ingressa direto no Isso, ele não precisa fazer o teste de proficiência. É garantido. Tá? É garantido. Se ele chegar no nível que a gente exige, né, do programa de Pathway, ele não precisa fazer o teste de proficiência. Então, a gente aceita essa certificação para comprovar a proficiência do inglês. Eu quero te fazer uma pergunta, cara, porque assim, eu sou uma pessoa mais velha e hoje o intercâmbio ele é muito mais acessível do que era na minha época. Com certeza. Né? Falar a minha época aqui. Na nossa época, né? Na nossa época, né? E aí eu falo, cara, mas eu gostaria muito de ter uma experiência, sei lá, meio que profissional, acadêmica. Não existe nada curto que eu possa ir. O Felipe aqui, meu parceiro, possa ir. Pô, eu sou graduado, eu tenho pós, eu tenho mestrado, mas... Desculpa, Almir, bati no microfone aqui. Mas eu gostaria de ter essa experiência. Claro. Existe alguma coisa num período curto que eu não precisasse deixar a empresa, nas minhas férias? O que o mercado oferece, Fábio? Eu acho que isso também é uma mudança que a gente viu aí nos últimos anos nessas instituições públicas no Canadá. Antes a gente se restringia muito aos programas de 2, 3, 4 anos ou às pós-graduações de 1 ano. E nos últimos 7 anos a gente tem oferecido aí um programa de curta duração para alunos que tenham terminado no mínimo o ensino médio, né? O perfil que a gente tem hoje dos nossos alunos são
recém-formados ou pessoas que já têm algum tipo de experiência profissional e que querem ter uma formação mais rápida em algum determinado assunto. Então, há 7 anos atrás, a gente começou a oferecer esse programa, ele chama Global Summer School. Ele é uma microcredencial de 3 semanas. 3 semanas? 3 semanas, e ele acontece só no verão, no hemisfério norte, né? Então, esse ano em Toronto vai ser do dia 11 de julho até o 1º de agosto, mas é sempre em julho, no Canadá. E ele é um programa que ele vai estudar dentro do Humber, ele vai morar dentro da residência estudantil do Humber. Não é só para alunos internacionais e alunos que não sejam alunos do Humber, então a gente aceita alunos canadenses, a gente tem muito aluno europeu, muito aluno britânico, muito aluno irlandês. Então ele é um programa, uma microcredencial de 3 semanas, que custa em torno de $4.000, as 3 semanas, com tudo incluso, menos a passagem. E além da parte acadêmica, né? Então o aluno, esse ano aqui em 2026, a gente tem 8 temas dos mais diferentes, quase que eu diria abrangendo as áreas que a gente atende. Dá um exemplo, o quê? Inteligência artificial? A gente tem na área de tecnologia, a gente tem na área de arquitetura e construção, a gente tem um que chama Becoming a Podcaster, para quem quer trabalhar nessa área de podcast. Nossa, a parte de atual, mídias sociais, né? na área de mídias sociais, empreendedorismo social, a parte mais voltada para a sociedade, né? Então, são 8 temas, o aluno escolhe um tema e durante essas 3 semanas ele vai fazer um curso nessa área. E não é que a gente inventou esses programas já são oferecidos no Humber dentro dos nossos cursos de pós-graduação, e a gente pegou esse tema, deu uma enxugada nele, uma microcredencial de 3 semanas no verão. Caramba. Não tem limite de idade, o importante é que o aluno tenha no mínimo 18 anos e que ele tenha uma proficiência de inglês. A gente não exige que ele comprove a proficiência de inglês, mas ele precisa ter um inglês ali... Para acompanhar as aulas. Porque ele não é um curso de inglês. Ele é um curso acadêmico que, inclusive, para quem está na faculdade aqui no Brasil ou para quem... eu vou experimentar esse programa de 3 semanas e depois para ver se eu gosto e volto para o Canadá, ele gera créditos acadêmicos. Então, se o aluno quiser voltar, com certeza. E é muito legal, Maurício, porque o ano passado eu estava lá na graduação dos estudantes e é uma cerimônia de graduação e aí você tem um público mais velho, e aí quando eu falo mais velho ali, dos 25 para cima, muito interessante, assim, que está lá para fazer networking. Você conhece pessoas do mundo inteiro, você conecta com profissionais do mundo inteiro, inclusive do Canadá, porque todos os programas têm visita técnica a empresas. Então você é muito mais do que só o conhecimento do programa em si. Você expande muito mais o seu networking. 3 semanas num país pagando menos de $4.000. Eu ia falar isso. Né? Não, eu ia falar isso. Se você for para Toronto para ficar 3 semanas a turismo, você vai só gastar, passeando, só andando na rua e comendo, você vai gastar mais do que $4.000. Nós estamos indo para Buenos Aires, vamos cancelar a nossa viagem e fazer programa no Humber. E você volta com certificado, você volta com certificado, que vai impactar na tua carreira. E uma coisa legal também, né, é que além da parte acadêmica, os estudantes ainda têm a possibilidade de explorar Toronto. Então o programa tem incluso viagem para Niagara Falls, tem um jogo do Blue Jays no verão, caramba, tem várias atividades culturais para o aluno também poder explorar Toronto, enfim. Então é muito, muito legal. É um programa diferente, que não é muito fácil de encontrar esses programas de curta duração dentro de instituições públicas no Canadá, e é muito bacana. Assim, a gente tem um feedback dos alunos, a gente já teve alunos brasileiros, esse aqui a gente já tem mais de 10 alunos inscritos para esse ano, e é muito legal, é uma oportunidade bem, bem bacana. Ou seja, para aquela pessoa que, por causa de idade, por causa até questão financeira ou timing de vida, que não conseguiu fazer uma universidade fora, não conseguiu fazer um college fora, isso é um aperitivo, uma experiência de 3 semanas que vai remetê-lo a isso, né? E aí eu quero falar sobre um assunto que aqui no Brasil é muito falado, né? Quando a gente fala de universidade, quando a gente fala de aplicação, de college, a gente ouve nós brasileiros, a gente pensa muito em bolsa. Sim. E aí, como é que eu faço para conseguir bolsa? Na nossa cabeça, né? Na cabeça da maior parte das pessoas, a bolsa é geralmente para atletas, né? E geralmente para pessoas que academicamente muito fortes, né? E como é que é a questão de bolsa nos programas do Humber? A gente tem a possibilidade de bolsa de estudo. É importante a gente falar que a grande maioria das instituições no Canadá públicas, elas não oferecem bolsa de 100%. Né? Isso mudou, né? Antigamente a gente até tinha algumas bolsas 100%, mas o Canadá é um país muito democrático, e aí o que as instituições resolveram fazer? Diluir essas bolsas para que a gente pudesse atender mais pessoas e não só 1, 2 pessoas com bolsa integral. Hoje a gente tem, para os alunos que saem do ensino médio e vão
ingressar num programa de bacharelado, a gente tem uma bolsa de entrada por mérito acadêmico, então o aluno ele pode conseguir até $4.000 por ano, de acordo com as notas dele do ensino médio. E essas bolsas elas podem ser renovadas para os próximos anos, desde que ele mantenha essa mesma média quando estiver estudando com a gente. Então, ele foi um bom aluno aqui, com média a partir de 7,5 no ensino médio. Ele já tem alguma bolsa garantida e essa bolsa ela é garantida. Ele quer o melhor, né? Ele quer o melhor. A gente privilegia esse foco, aluno, né? O que tem mais foco, que está indo lá para estudar, que está indo lá para... Exatamente. Legal, né? Então, e ele consegue renovar. Se ele mantiver essa nota com a gente, ele pode chegar até $16.000 total de bolsa num programa de 4 anos. E para os alunos de pós-graduação, os alunos de diploma, isso varia de ano a ano, mas hoje, por exemplo, a gente tem uma bolsa para os intakes de setembro 26 e janeiro 27 de $2.000 para qualquer aluno internacional que estiver fora do Canadá. Aplicou, tem a bolsa de $2.000. E uma coisa importante da gente falar também é que a partir do momento que ele começa a estudar com a gente, ele tem, aí a gente já não chama mais de scholarship, né? A gente chama de awards, que são as premiações, mas os alunos que têm um bom aproveitamento acadêmico, eles podem ter de $500 até $2.000 de award como premiação por ter tido um bom desempenho acadêmico. Então, e a maioria dessas bolsas, elas são acumuláveis. Então, eu recebi uma bolsa de $3.000 por mérito acadêmico e mais a bolsa de $2.000 de entrada por ser aluno internacional, você já tem $5.000 para o primeiro ano. Então, existe bastante oportunidade de bolsa e tem alguns programas de bolsa que são específicos, para alguns programas específicos. O ano passado a gente tinha bolsa para mulheres no programa de engenharia, que a gente queria incentivar mulheres no programa de engenharia. Então, cada ano a gente tem programas de bolsa diferentes, mas tem muita oportunidade para o aluno. E quando a gente fala de bolsa... se dá $2.000, as pessoas devem pensar, nossa, então quanto custa para uma, né, a gente sabe, né? A gente que trabalha com isso sabe que um programa desse, quando você põe na ponta do lápis, é muito mais barato do que uma boa universidade no Brasil. E ainda você paga, no nosso caso, esse mês em 15 vezes. Uma universidade você não paga em 15 vezes. Você paga ali, né? Nos 10 meses eletivos ali, né? Isso. Quanto custa isso hoje, Fábio? E eu tenho uma outra pergunta depois, já aproveitando, vou emendar aqui. Tem um programa curto de 3 semanas, mas você tem alguma coisa assim para aquele... tenho um filho, eu não quero investir, não tem um período menor, um semestre, alguma coisa do tipo? Boa. Conta aí. Os cursos, eles começam a partir ali de $19.000 canadenses por ano. Canadense. Canadense. Né? Isso é importante a gente falar, é dólar canadense. O dólar bem canadense é bem mais barato que o dólar americano. Né? Então, isso já é uma vantagem em si de escolher o Canadá. Mas a média ali é de $19.000 por ano. Tá? E aí, quando a gente fala ano, a gente fala o ano acadêmico, que são 2 semestres. Uhum. Tá? Então, o pagamento é sempre semestral, e aí a Experimento tem ali as formas de pagamento diferenciadas, que sempre ajuda. Mas o aluno ele tem essa possibilidade de pagar semestral. E é o que você falou, Maurício. Se a gente colocar na ponta do lápis, é mais barato do que várias universidades aqui no Brasil. Sem dúvida. E contando que você vai ter a experiência de morar fora. Exatamente. Então, e você vai ter no final uma formação fora do país, vai ter uma experiência de trabalho na sua área de formação no país. Então, mesmo que você não queira continuar no Canadá depois, voltar para o Brasil com uma graduação fora, numa instituição que é reconhecida, o sistema de ensino superior no Canadá ele é reconhecido mundialmente. Ele definitivamente é um dos melhores do mundo em questão de qualidade. Então, seja ficar no Canadá, voltar para o Brasil, eu quero ir para os Estados Unidos, quero ir para a Europa, quero ir para a Ásia, o certificado do Humber ele vai ser reconhecido fora do Canadá também. Então, isso é bem legal. Tá? E aí, a sua segunda pergunta era? Eu quero por meu filho, mas eu tenho a diferença de menor duração. Eu queria fazer uma coisa curta, que ele tivesse a experiência e continuasse aqui, porque tem uns amigos, enfim. Muito bom. A gente tem essa oportunidade do aluno fazer um semestre dentro do Humber. Nossa, que legal. Então, isso pode ser tanto para o aluno que já está na faculdade e quer fazer um semestre fora, ou para o aluno que terminou o ensino médio, não sabe muito ainda o que quer fazer aqui no Brasil, ou não sabe se quer ficar no Brasil, não sabe se quer ir para fora. Não sabe a área, né? Não sabe a área que ele quer estudar, ele pode ir lá e fazer um semestre no Humber. Legal. Então, existe essa possibilidade de fazer esse primeiro semestre, 1 ou 2 semestres, fica a critério do estudante, tanto para quem está na faculdade e quer voltar e continuar aqui, ou para quem não sabe muito bem ainda o que fazer, quero ter essa experiência fora, quero descobrir uma área, a gente consegue montar uma grade curricular diferente para ter matérias diferentes para o aluno poder explorar áreas diferentes. Então, essa é uma oportunidade, é um semestre acadêmico fora do Brasil, sem dúvida. Muito legal. E eu acho que
um outro tópico que nós margeamos no começo do episódio aqui, mas eu acho que é algo que interessa bastante o brasileiro em geral, né? Questão do trabalho. Isso. Eu queria que você falasse como que é essa dinâmica de trabalho, que cursos que permitem trabalhar. Boa. O que é legal, a carga horária, enfim. Acho que isso é outra vantagem do aluno internacional de ensino superior no Canadá, né? O Canadá tem se destacado um pouco por isso também, né? Então, o aluno internacional que ele faz um curso de ensino superior no Canadá, ele pode trabalhar meio período desde o primeiro dia de aula. Então, comecei a estudar, eu tenho a permissão de trabalho part-time, que hoje é até 24 horas por semana, qualquer tipo de emprego. Excelente. Eu posso trabalhar na minha área de estudo ou eu posso trabalhar num café, num bar, para fazer um dinheirinho extra. Ele pode trabalhar até 24 horas por semana. E qual que é o salário hora, mais ou menos? O salário mínimo no Canadá ele é por província, né? Ele é diferente por província. Na província de Ontário, hoje, a média é $17 por hora. O mínimo. Esse é o mínimo. Né? Então, independente de onde ele vai estudar, onde ele vai trabalhar, ele vai fazer no mínimo $17 por hora. Tá? Eu sempre faço essa comparação. Se a gente pegar o salário mínimo brasileiro e converter para hora, vai dar uma média de R$11 por hora. Né? Então, esse é o mínimo. Tá? E aí, o aluno, a grande maioria dos nossos programas, né, como a gente falou muito do programa ser um programa muito prático, de ter experiência de trabalho, a maioria dos nossos programas ele tem um componente de estágio obrigatório que o aluno tem que fazer durante o programa para poder se formar. Então, isso é legal porque vai dar uma experiência de trabalho para ele na área de formação dele. Tá? Se é um programa de bacharelado, normalmente ele tem 2 semestres de estágio. E aí, durante esse estágio, ele para de estudar, vai trabalhar na área, faz um semestre de estágio e volta a estudar. Ele ser ou não remunerado o estágio depende muito da área. A grande maioria dos programas tem estágio remunerado. Os programas da saúde, né? A gente tem programas aí na área de ciências biomédicas, enfermagem. Normalmente o aluno ele tem mais de 2 módulos de estágio e normalmente é não remunerado porque ele precisa de observação médica, né? Observação ali no local. Mas a grande maioria dos estágios eles são remunerados. Tá? Então isso é legal também. Além dessa permissão de trabalho de 24 horas por semana desde o primeiro dia de aula, na grande maioria dos programas ele vai ter uma experiência de trabalho na área dele. Tem a bolsa, tem a premiação, tem a bolsa porque é um aluno internacional, tem a premiação que ele pode ganhar, tem a remuneração. Exato. No final, o Humber vai pagar. E uma outra vantagem é que, dependendo da área que ele for fazer ou do programa que ele for fazer, hoje o Canadá tem um benefício para o aluno internacional que é o PGWP, o Post Graduation Work Permit, que permite que o aluno fique no Canadá de 1 a 3 anos depois de formado, só trabalhando. Então, todos os programas de bacharelado, independente da área, o aluno se formou, ele pode aplicar para um visto de trabalho de até mais 3 anos no Canadá. Ele não precisa ficar, mas se ele quiser ficar no Canadá e ter essa experiência, ele aplica para esse visto. O Humber ajuda. Seja lá, né? Isso, exato. E pela tua experiência, a aplicação desse visto é tranquilo e o aceite é fácil. O Humber, inclusive, ajuda os alunos. A gente tem dentro do Departamento Internacional um time de visto que é regulamentado pelo governo para poder dar esse suporte. A gente faz workshops de como aplicar para o PGWP. O Canadá quer, né? O Canadá precisa esse o perfil que o aluno que o Canadá quer. Qualificada, né? Então, o bacharelado, o aluno que faz o bacharelado, qualquer curso de bacharelado ele é elegível. Para os outros programas vai depender da área. O Canadá recentemente ele elencou algumas áreas de alta demanda e aí a gente está dentro da área de STEM, que a gente fala ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Tudo que tiver dentro dessas áreas, os programas são elegíveis ao PGWP. Então hoje, dos 220 programas que a gente oferece, mais de 120 são elegíveis ao PGWP. Então tem muita possibilidade, desde programas na área de engenharia, tecnologia, área da saúde, serviços sociais, programas na área de negócios, comunicação. Tem muita opção de programa que ainda é elegível ao PGWP e permite que o aluno estenda essa estadia dele no Canadá depois, se ele quiser, e para ter essa experiência de trabalho. Então isso é muito legal. Sensacional. Bom, a gente está aqui já finalizando, chegando nos finalmente, parece que... Muito rápido, né? Voa, né? Voa tem aqui. Muito assunto. Tem muito assunto e muita informação relevante. Eu acho que nós conseguimos atingir praticamente todos os tópicos, os mais importantes. E, obviamente, para você que está assistindo e quiser mais informações sobre o Humber, sobre como fazer aplicação, sobre college, sobre universidade, é só acionar uma loja da Experimento. Um dos nossos consultores vai ter o maior prazer de atendê-los. Mas, para finalizar, Fábio, eu queria que, para a gente fechar as pontas aqui, eu queria que você, enfim, desse um recado para o pessoal que está assistindo. Claro. De repente, uma dica, uma sugestão, ou só uma finalização aí, falando um pouco sobre o seu trabalho e sobre o Humber College. Olha só, o que eu acho muito importante é o planejamento que o estudante vai ter para isso, né? Então é importante se planejar. A gente falou, né, para o aluno que está vindo do ensino médio ter boas notas, então se empenhar durante o ensino médio, porque isso
vai contribuir muito para a aceitação dele numa instituição pública e na questão de bolsa de estudo, né? E uma coisa que a gente sempre fala para o aluno, principalmente para o aluno brasileiro, que o inglês não é o nosso primeiro idioma, é extremamente importante ele ter uma consultoria educacional nesse processo, né? Falar com alguém que é expert no assunto, que tem o conhecimento, que possa ajudar esse estudante a identificar qual é a melhor cidade no Canadá, que tem o meu perfil, qual é a melhor instituição que tem o programa que vai de encontro com o que eu quero para o meu futuro, academicamente e profissionalmente falando. Esse profissional, né, na Experimenta, ele vai te ajudar com o seu visto, com a sua passagem, com o seu seguro-saúde. Ele vai te dar uma orientação pré-partida para você chegar lá pronto para ingressar. Então, eu acho que faz uma diferença muito grande no planejamento do estudante. A gente vê esses alunos que têm esse acompanhamento e que faz esse planejamento, começa a se planejar com antecedência, o sucesso deles é muito maior. A chance dele ter um sucesso no Canadá é muito maior. Então, fala com o seu consultor da Experimento, marca um horário, ele vai te ajudar a fazer toda essa pesquisa das melhores instituições. Às vezes, o Canadá não é o melhor destino para você, às vezes é um outro destino, mas com toda certeza a gente vai ter alguma coisa para te ajudar. Mas fala com o seu consultor da Experimento, ele vai te ajudar e vai te ajudar a desenhar qual é esse melhor caminho. Porque por mais que a gente tenha o mesmo objetivo profissional, possivelmente o nosso planejamento vai ser diferente. E aí, não só o planejamento, né, de achar a melhor instituição, mas planejamento financeiro, como é que você paga. Então, é importante ter esse acompanhamento para que você tenha um sucesso melhor no Canadá. Quase todos os nossos consultores foram intercambistas, né? Nós faz muita diferença. Expert, tem muito treinamento. Mas e se ele quiser, eu como cliente falo, pô, nós tivemos uma aula aí do programa Summer aí de 3 semanas. Quero conhecer o Fábio, falar com o Fábio. É possível agendar um horáriozinho para você dar um apoio, falar um detalhe, alguma coisa com certeza. Porque você é o especialista no Humber, né? Na organização. Então, a gente você tem que está feito em muito casa isso. e quer falar com o Fábio, procure aí um especialista experimente. Falar diretamente com a fera aqui. Falar com quem... A gente tem feito muito isso com os experts da Experimento. Legal. De fazer um atendimento junto com o aluno para tirar dúvidas mais específicas. Então, marca com o seu consultor. Eu vou ter o maior prazer de falar com você e ajudar nesse processo. Eu estou super à disposição, com certeza. E, você que está em casa, para a gente terminar, deixe sua mensagem, a sua pergunta aí, que a gente vai responder. O que não souber, a gente vai procurar o Fábio. Quero agradecer, né, primeiro o convite do meu parceiro aqui, o Felipe, e é sempre uma aula, né? É muito bom escutar você. Quando me convidaram e falaram que era você, eu fiquei muito feliz. Obrigado. Já te conheço há um tempo e cada treinamento, cada conversa... Aprende demais. E a gente fala, por que a gente não fez quando a gente podia? Mas quem sabe esse programa de 3 semanas aí... Muito legal. O menos de $4.000, 3 semanas com tudo incluído. Já vou planejar para as férias. As próximas. Férias. Fábio, muito obrigado. Fábio, obrigado, viu? Obrigado, Felipe. Muito obrigado. E volte mais vezes convite. aqui no Expert Talks. Com certeza. Você que está em casa, curta a gente aí, deixe seu like, seu comentário e... Até a próxima. Valeu. Expert Talks. Expert Talks.